Saudações a todos os espíritos justos que foram feitos perfeitos pela mão poderosa de Deus, Cristo Lisbeth. E fiz isso com o poder que Deus Pai despertou em mim, porque o que falo nunca poderia vir de homens mortais. Eu não tenho prévia experiência, como os homens mortais, e é porque eu sou o verdadeiro grande eu sou, a única que pode dar a conhecer o nome grande e poderoso de Deus, já que somente eu tenho escrito em mim esse nome que ninguém conhecia, senão eu mesma, e mostrei que nós, Deus, somos santos, porque a santidade é o adorno eterno de nosso templo. Deus, Melquisedeque Lisbeth, somos únicos. Ninguém se compara a nós. Ninguém é santo como os senhores Melquisedeque Lisbeth. Não há rocha como o Deus de vocês. Não há quem possa protegê-los como protege vosso Deus Melquisedeque Lisbeth. E essa é a verdade provada, porque quem pode me dizer que eu não ensino ao ser humano a ser santo diante de Deus? Quem estiver livre do pecado, que atire a primeira pedra contra mim. Não podem, porque todos os que não creem em mim são escravos de sua mente carnal, e não podem dominá-la. Sempre se entregam aos seus deleites temporários. E quem verdadeiramente está livre do pecado está em paz, porque é um santo anjo de Cristo Lisbeth, e é agradecido por ser livrado do pecado e da morte. Em verdade vos digo, há uma diferença grande entre os que morrem do mundo, que são como a erva, que é muita e se dissipa, e os que morrem em pecado, porque morrer em pecado significa que traiu a Deus Pai e a Cristo. E isso ficará marcado na história para sempre, desde a era da última manifestação de Cristo hoje. Só boas obras vos mostrei de Deus Pai Melquisedeque. Por qual delas me apedrejais? Por qual delas me odiais e me ofendeis? Ou será que o que te incomoda tanto é que eu diga que sou o Cristo? Porque isso é fácil de comprovar. Se só separasse um tempo para provar-me, assim deixaria de perder tempo seguindo um Deus que não existe e seguiria ao Deus vivo que está te convidando à nossa casa, que tem muitas moradas, e há espaço para você, se de verdade quer saber onde vive Deus. Como a figura dos 2 discípulos que seguiam a Cristo, e aos quais ela perguntou: o que estão buscando? E eles disseram: Mestra, onde vives? E ela respondeu: sigam-me e verão. Isso é o que eu estou fazendo hoje, mostrando onde é que vive Cristo e Deus Pai, porque somente Cristo sabe onde vive Deus Pai. Quando os discípulos perguntaram a Jesus onde vivia, não era sua residência física. É uma figura de averiguar onde vive, com Deus Pai, porque queriam ir com ela para ver ao Pai. Já que quando Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, somente por mim pode-se chegar ao Pai, é porque há um caminho a percorrer para chegar ao Pai, e só ela o conhece. As pessoas religiosas acham que esses 2 discípulos passaram o dia com Jesus em sua casa, quando isso significa que foram discípulos de João Batista, que seguiram a Jesus depois da morte de João e passaram o dia com ela, como você hoje comigo, depois da morte do Anticristo, que é figura de João Batista, o homem de pecado que veio antes de Cristo. Todo homem quer terminar um dia fisicamente na presença de Deus Pai, porque para eles este seria o sinal de que foram aprovados por Deus, já que chegaram ao céu e não terminaram no inferno. Mas essa é uma fábula tão antiga. Esses homens vêm pregando essa mentira por séculos, fazendo afronta ao Espírito Santo. Pensam que chegarão a Deus Pai sem mim, inclusive quando morrem. E volto a repetir, todos os que se autodenominam pastores ou pregadores da suposta palavra santa de Deus são falsos, porque todos foram postos por eles mesmos ou por outros homens. Seja porque seu pai foi pastor, ou alguém em sua família, ou por um amigo ou colega, ou por outro pastor. A avareza faz com que vejam o pregar sobre o escrito na Bíblia como um negócio proveitoso, já que tantas pessoas ingênuas, que honestamente buscam a Deus,
entregam seus dízimos e suas vidas a esses homens maus, que lhes garantem que terão um lugar guardado no além quando morrerem. Mas essas pessoas ingênuas não sabem que involuntariamente são cúmplices de ladrões por participar do roubo a Deus, de nossos dízimos e nossas ovelhas, quando nenhum desses falsos pastores foi enviado por Deus Pai e Mãe. Esses homens maus nem sequer querem ter que pagar impostos ao seu governo. Não somente roubam a Deus, mas também roubam ao seu próprio governo. Este é outro sinal para poder identificar ao verdadeiro Cristo, que jamais iria contra si mesma, porque claro está que todo reino dividido contra si mesmo é assolado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não permanecerá. Cristo sempre disse que se deve pagar impostos ao governo, e assim mesmo cumpriu. Em verdade vos digo, todas as chamadas igrejas que não pagam impostos demonstram que não são seguidores do verdadeiro Cristo. Amém? A verdade é que só Cristo Lisbete é apresentada aos homens por Deus Pai, e só Cristo Lisbete apresenta os homens a Deus Pai Melquisedeque, e onde vivemos. Somente eu, Cristo Lisbete, tenho o poder e a autoridade de sair ao encontro para abençoar aos homens, com meu pão e meu vinho, que é minha santidade do céu de Deus. Porque ninguém subiu ao céu, senão eu, porque primeiro desci do céu. Amém, amém. Hoje, na terceira parte do tema, ninguém subiu ao céu, senão aquela que desceu do céu? Vou falar sobre o motivo pelo qual Cristo tem que participar de uma dispensação de pecado e morte. E também o quão importante é isso para vocês, que participaram da dispensação passada, e também para aqueles que não participaram. Porque todos aqueles que não participaram da dispensação do Anticristo e não tiveram a oportunidade de serem introduzidos à porta estreita para poder ser primícia de Deus, também são muito importantes em meu reino e são bem-aventurados por não ter passado por aquele reino de pecado e morte. Vejamos as evidências do que fez o Anticristo, o Moisés deste século, naquela dispensação, do qual hoje alguns ainda são escravos ou presa dessa mensagem de pecado e morte, e são chamadas de virgens insensatas. Graças à misericórdia de Melquisedeque Cristo Lisbete, o que vocês fizeram no passado ficou para trás, pois antes da lei havia pecado no mundo, mas onde não há lei, não se imputa pecado. Claro, porque o pecado é não crer em mim. E se não sabiam que eu era a lei de Deus, então o justo é que não sejam culpados. Mas depois que você conhece a lei de Deus e não a cumpre, se converte em um transgressor da lei de Deus. Romanos 10, do 19 ao 21. Mas digo, não conheceu isto Israel? Primeiramente Moisés diz, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é povo, com um povo insensato vos provocarei a ira. O Senhor diz ousadamente, fui achada pelos que não me buscavam, me manifestei aos que não perguntavam por mim. Mas sobre Israel diz, todo dia estendi minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. O versículo 19 claramente nos diz que foi Moisés quem provocou ciúmes com um povo que não é povo de Deus. Claro que não éramos povo de Deus, se fazíamos tudo o que nós Deus odiamos e éramos inimigos. Eu estive naquela dispensação e sei o que é ter zelo pelo Anticristo e por seus ensinamentos. Portanto, eu dou testemunho de que as insensatas têm zelo por um Deus, mas é um falso, e seu zelo não é conforme a ciência do Altíssimo Melquisedeque. As insensatas, quando falam, tremem e titubeiam como ébrios, e toda a sua ciência, aprendida do Anticristo, é inútil hoje, porque é oposta à santidade de Deus. O Anticristo foi o Moisés deste século, que nos levou a pecar contra Deus. Essa era a nossa antiga maneira de viver, conhecida como o Antigo Pacto com o Diabo. Para lá regressaram as virgens insensatas, depois de terem sido libertas pelo verdadeiro Deus Melquisedeque Lisbete. Diz que mesmo no dia de hoje, quando se lê a Moisés,
que significa a lei de pecado que o anticristo deixou em suas mentes, com seu engano, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor Cristo lhes bete, o véu será tirado. E converter-se ao Senhor significa transformar ou trocar suas vidas imundas por uma nova forma de viver, que é santa e sem mancha, conforme ao Senhor Cristo lhes bete. Porque o Senhor Cristo lhes bete é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Estamos em um novo pacto do Espírito, e o velho pacto da carne já deixou de existir para nós, os verdadeiros adoradores de Deus. Nós, Deus, dissemos: eu perdoarei todas as suas maldades e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Quando Deus fala de fazer conosco um novo pacto do Espírito, é porque considera velho o pacto anterior onde estávamos? E o que se considera velho e inútil para Deus já está a ponto de desaparecer. As virgens insensatas são escravas de um ensinamento que já caducou, é obsoleto e irrelevante, porque seu líder deixou de ser para sempre. E vimos como este pacto velho da carne, que o anticristo levantou, desapareceu, mas as virgens insensatas continuam dando voltas no deserto de suas mentes com uma mensagem que nem sequer existe mais. Inclusive, vem uma miragem do anticristo, como se ele estivesse nessa falsa nuvem de testemunhas que ele mesmo inventou. E as virgens insensatas não querem soltar essa mentira para não deixar de viver vidas desordenadas, sendo infiéis uns aos outros, usando drogas, bebendo até ficar embriagados, em brigas e discórdias, ciúmes, iras, contendas, como homens terrenais em pecado, fazendo tudo o que nós, Deus, odiamos. Louvores de gratidão para sempre a Deus Pai e Mãe, Melquisedeque lhes bete, que os iluminaram para poder ver tudo isso e não seguir fazendo o que é ridículo diante das nações, como as virgens insensatas. Agora somos sábios com a sabedoria de Deus para poder reconhecer que fomos enganados e não podemos seguir sendo ignorantes. E esse povo de Israel que não entende o significado do escrito são as virgens insensatas. Elas não podem ver o dano que o anticristo fez, quando está escrito, e hoje se entende claramente, que o anticristo provocou ao que não era povo de Deus a ciúmes por causa de uma mentira. Mas os que ouviram minha voz e me seguiram, sim queriam chegar à verdade de Deus, e me acharam, ainda que não fosse a mim a quem buscavam. E aos que provocou a ira, foi aos insensatos que agora me odeiam, porque se cumpre hoje em mim o profetizado em Romanos 4,15, que diz: pois a lei do anticristo, o Moisés deste século, produz ira. Mas onde não há lei, isto é, quando Cristo lhes bete ainda não está manifestada como Cristo, tampouco há transgressão. Na dispensação passada, não eram transgressores? Mas hoje sim são violadores da lei de Deus. Minha lei produz ira nas virgens insensatas, porque as faz parar de crer nesse rei mau que diz: eu sou Senaqueribe, que as tem em escravidão, mesmo depois de ter terminado sendo nada. E então, essa lei do pecado produz neles ira, em Deus, porque o que fazem é desprezível em nossa presença. Estrangeiros, agradeçam porque vocês nunca foram parte deste povo zeloso com o reino de Satanás. Porque hoje, os que não venceram o número da besta e seu nome, rejeitam com ira a Cristo e a Deus Pai. E todos estão em pecado, e morrerão assim. Que triste para eles! Estrangeiros, escutem bem o que vou dizer. Se um estrangeiro me adora, não tem por que dizer: Deus me apartará de seu povo. Pensando que não são importantes para mim porque não são primícias, porque agora vocês são parte de nosso povo, e são tão importantes quanto seus irmãos, vocês chegam a ser antes dos muitos que estiveram comigo no princípio, mas se apartaram. A circuncisão de Cristo lhes bete feita nas insensatas, que é o pacto ou voto que fizeram com Deus, veio a ser incircuncisão,
E a incircuncisão de vocês, os estrangeiros, que não conheciam minha lei, chega a ser circuncisão, porque fizeram um pacto ou voto com Deus Melquisedeque Lisbete. Isso também é figura dos trabalhadores de minha vinha, que ao virem também os primeiros, pensaram que receberiam mais do que os que chegaram depois para trabalhar. Mas eles receberam, cada um denário. E ao recebê-lo, murmuraram contra o pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e os fizeste iguais a nós, que suportamos a carga e o calor do dia? Ele respondendo disse a um deles: Amigo, não te faço agravo. Não combinaste comigo em 1 denário? Pegue o que é seu e vá. Mas quero dar a este último, como a ti. Não me é lícito fazer o que quero com o meu? Ou você tem inveja, porque eu sou bom? Assim os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros, porque muitos são chamados da dispensação passada, mas poucos os escolhidos. Deus Melquisedeque Lisbete somos pais dos necessitados e defensores dos estrangeiros. Vocês são o cumprimento da seguinte profecia: virão estrangeiros e abanarão a rameira, a mente carnal, assoprarão como se fosse palha. Virão de todos os lados para levantar-se contra ela, em seu dia de tribulação. E também a profecia: naquele tempo, que é hoje, 10 estrangeiros das demais nações agarrarão pela roupa santa a um judeu espiritual de Cristo Lisbete, e lhe dirão: queremos ir com vocês, porque ouvimos que Deus Pai e Mãe estão somente com vocês. De fato, a promessa é para todos vocês, porque nós Deus julgamos imparcialmente e não temos favoritos. Isto é, para todos aqueles aos quais o Senhor vosso Deus queiram chamar. Porque vim para anunciar as boas novas de paz aos que estavam longe e aos que estavam próximos, porque através de mim, uns e outros têm entrada, por um mesmo Espírito, ao Pai. Portanto, já não sois estrangeiros, nem iniciantes, senão cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento de Cristo Lisbete, porque é a principal pedra angular, na qual todo edifício, bem coordenado, vai crescendo para ser um templo santo no Senhor, em quem todos vocês também são juntamente edificados, para a morada de Deus no Espírito. Que beleza ver como os estrangeiros vão se unindo ao meu reino, porque eles buscam a sabedoria de Deus, que revela os mistérios, e não buscam sinais místicos, porque sabem que não existem. Eles não estiveram na dispensação passada, e por isso não são primícias para ser testemunhas fiéis de minha morte e ressurreição, mas sim são testemunhas fiéis do poder de meu grande nome Melquisedeque Lisbete, e de minha sabedoria que só pode vir do céu de Deus. Não me conheciam antes de ser levantada, mas agora sim me conhecem como sua mãe espiritual. E ao escutar minha sabedoria, entenderam que somente Cristo Lisbete poderia testificar que Deus Pai está sentado em seu trono, porque Cristo é a única que conhece a Deus Pai e sabe onde é que está o seu trono, para que possam conseguir chegar a conhecê-lo. Porque eu os levei a ver onde é que Deus vivemos. Amém? As pessoas que sabem sobre o que aconteceu com o Anticristo pensam que nós estamos loucos por falar sobre a vida eterna, depois de todo o engano que vivemos através dele, onde promovíamos a transformação mística, que iríamos atravessar paredes e usar um lago de fogo ardente como piscina. Bom, todo tipo de ridiculez que nunca aconteceu. Mas lá estávamos nós. Em verdade, digo a todas essas pessoas: já não é como antes. Meu reino, o reino do verdadeiro Deus Melquisedeque Lisbete, é unido e indestrutível, e não se compara à imundície que vocês viram lá. Eu em nada sou como Satanás. Não temos nenhum ponto de comparação. Eu jamais estarei de acordo com seu reino de morte. Não negamos ter passado por essa dispensação, porque lá foi onde em Cristo saíram suas feridas, ou suas marcas ou pegadas,
por ter estado no reino de Satanás, onde a que não conheceu pecado se fez pecado, para que vocês fossem feitos justiça de Deus em Cristo. Virgens insensatas, porque não podem ver que não somos seus inimigos e que não estamos lutando com vocês? Só estamos tentando salvá-las? Não puderam ver a Deus cara a cara e estão correndo sem meta, sem propósito nesta vida, porque não estão servindo ao verdadeiro Deus. É muito simples comprovar que eu sou o Senhor. Tudo o que tem que fazer é pôr à prova meu poderoso nome, e lhes asseguro que deixarão de sofrer. Se não fizeram isso, é porque realmente não querem ser como nós e organizar suas vidas, nem sequer querem se submeter a Deus que estão presentes hoje, demonstrando o nosso poder. Gostam de viver na imundície da mente carnal, vivendo em uma mentira e mentindo aos demais. Eu digo uma vez mais, por favor, entendam que estão se negando a escutar a voz de Deus que fala hoje. Deus disse: se hoje ouvires minha voz de santidade, não endureças teu coração. Os estrangeiros humildes e fiéis agora são como cidadãos com meus santos e são agradecidos por ter chegado ao verdadeiro Deus Pai e Mãe, que cumprem todo o escrito e têm poder em seu grande nome. Imaginem a oportunidade tão grande que as virgens insensatas deixaram passar por ser nécias. E em verdade lhes digo, é menos perigoso encontrar com uma ursa, da qual roubaram as suas crias, do que enfrentar um nécio em plena insensatez, empenhado em algo. Esses são todos os insensatos, empenhados em contrariar a mim, em contrariar a Deus mesmo. Hoje, graças a Deus, Melquisedeque Lisbete, sabemos que a vida eterna e a imortalidade não são algo místico, e sim usar a sabedoria que Deus te dá através de mim para ir se purificando em nossa santidade. Só assim vai revestindo este corpo corrupto e mortal. E o mundo inteiro verá que em vocês, meus santos anjos, se cumpre que Deus tem primícias. Os primeiros frutos que venceram, e agora são os 300 valentes de Cristo Lisbete, porque os fizemos iguais a nós e foram enviados a buscar aos estrangeiros para que venham e herdem a vida eterna com vocês. E todos os que vêm a mim são co-herdeiros com vocês em mim. Vocês são os verdadeiros adoradores que nós, como Deus, estivemos buscando pelos séculos, fiéis testemunhas que veem a evidência e não a negam, porque através de vocês, meus santos anjos, é que todos saberão onde está o verdadeiro Cristo. E assim como meus santos anjos serão conhecidos no mundo, como meu povo fiel e obediente, as virgens insensatas serão conhecidas como o povo ou a nação que foi infiel e rebelde, que voltou-se contra Deus. As virgens insensatas se converteram nos novos antepassados deste tempo, aos quais Deus usamos como exemplo para o mundo para não ser seguido. Porque como lemos no tema anterior, que Moisés ou Anticristo, seu atual líder, não foi capaz de fazer o correto diante de Deus, devido à sua debilidade humana. A própria Deus Mãe teve que fazê-lo. Amém. No tema anterior mencionei o que diz em Apocalipse 19, versículo 11. Aquela que montava o cavalo, que tinha como nome o Verbo de Deus, estava vestida com uma roupa tingida de sangue, e que minhas vestimentas estavam vermelhas quando me manifestei, porque o juízo de Deus chegou. Bom, agora vou mostrar o que isso significa. Isaías 63 fala a respeito da vitória de Deus sobre os inimigos. Quem é ela que vem de Edom, de Bosra, com vestes vermelhas? Se lembram quando Esaú disse a Jacó: estou morrendo de fome, dá-me um pouco desse guisado vermelho, quando vendeu sua primogenitura? Bom, foi assim que Esaú obteve seu outro nome, Edom, que significa vermelho ou avermelhado, que também representa o irmão mais velho. E também é a cor do pecado, porque em caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom,
que se supõe que a venceram, para não estar em pecado, o povo se desanimou no caminho e muitos acabaram pecando contra Deus. E já lemos que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente por mim pode-se chegar ao Pai, porque há um caminho a percorrer para chegar ao Pai. E quem se desanimar no caminho, ou seja, deixar de escutar a Cristo Lisbeth, terminará pecando contra Deus e não verá o Pai. O mesmo vimos hoje nas virgens insensatas. São iguais aos seus antepassados, repetem as mesmas coisas. São os edomitas, descendentes de Esaú, e voltaram a Bosra, que é uma importante cidade de Edom, figura da dispensação passada. Quem é ela de vestido formoso, que marcha na grandeza de seu poder? Eu, aqui falo em justiça, grande para salvar. Porque é vermelho o teu vestido, e tuas roupas, como de quem pisou no lagar? Eu pisei sozinha no lagar, e dos 2 povos ninguém estava comigo. Pisei neles com minha ira, e os esmaguei com meu furor, e seu sangue salpicou em meus vestidos, e manchei todas as minhas roupas. Isso vem acontecendo pelos séculos, onde as uvas silvestres, que são as obras injustas de homens maus e perversos, têm manchado minhas vestes, e cada vez que Cristo se manifestou, começou com roupas vermelhas, que é figura do sangue, que o anticristo derramou na terra, que é a mente carnal, e todos os que seguem derramando sangue inocente. Diz em Jeremias 11:7, porque solenemente adverti a vossos pais no dia que os fiz subir da terra do Egito, admoestando-os, sem cessar, desde o princípio até o dia de hoje, dizendo: escutai minha voz. Repeti esta advertência muitas vezes, pelos séculos, até o dia de hoje, que me dessem atenção, e desde então até agora, segui advertindo. E hoje vocês são testemunhas fiéis disso. Os insensatos prestam ouvido surdo à minha voz. Porque o dia da vingança está em meu coração, e o ano dos meus redimidos chegou. Isso vem acontecendo pelos séculos, mas hoje me foi dado o privilégio de vestir-me de linho branco e fino, e nunca mais sujarão minhas vestes. Porque hoje se cumpre que minhas vestimentas viriam a ser como lã branca. Que beleza! Mas continuaremos compartilhando mais sobre este tema tão importante em outra de nossas festas solenes. Amém? Quero terminar honrando aos nossos filhos, Tomás Odales, por seu lindo testemunho, que glorifica meu santo nome, Melquisedeque Lisbeth. Que alegria nos dá escutar a voz do nosso filho, tão pausada e serena, falando a verdade com autoridade, e ver como venceram este Deus alheio, tão poderoso, que tinha seu reinado em suas mentes, mas agora chegou a ser nada em suas vidas. Vocês são verdadeiros filhos de Deus, Melquisedeque Lisbeth, porque se deixaram ser feitos à nossa imagem e semelhança. Graças, filhos, por suas obras justas e retas. Hoje minhas vestimentas estão mais resplandecentes. Que beleza! Com meus santos anjos, estou mudando o mundo, porque eu vim para buscar verdadeiros adoradores, como vocês, para Deus Pai e Deus Mãe, valentes e humildes como nós. Para primícias, não preciso de uma grande quantidade, e sim qualidade, porque com vocês, os 300 valentes de Cristo Lisbeth, é que estou reunindo a milhares e milhares. Amém? Aleluia! Amamos vocês eternamente e nos vemos logo!